nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. E agora eu recebo aqui no programa o Padre Wellington Santos para a nossa catequese de sexta-feira, não é? E hoje nós não poderíamos deixar de falar deste feriado nacional, que é Dia de Finados. E ontem, dia 1º de novembro, foi dia de Todos os Santos, né, Padre Wellington? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Cira, que bom estar aqui. Bom, hoje é dia 2, mas vamos começar falando desse feriado, desse dia 1º, né, que é dia de Todos os Santos. Qual que é a importância desta data aí no calendário da igreja, Padre? Então, essa data presente no calendário da igreja, para que possamos todos, nas nossas liturgias, celebrar por todos os santos, os conhecidos e os não. Né, de todas aquelas pessoas que na história da igreja dedicaram-se, né, no silêncio talvez aí do seu cotidiano, da sua vida, dedicaram-se pela promulgação do Evangelho, para propagar o Evangelho. Então são santos e santas do cotidiano que nós celebramos nesse feriado, nesse dia 1º. Então, em nossas orações, podemos fazer orações para todos os santos. Exatamente. Quando a gente fala de todos os santos, aí talvez a gente tenha a tentação de falar só os santos canonizados, que a gente chama aí, olha, Santo Expedito, São Judas e etc. Esses que nós conhecemos mais, mas né? falam de todos, talvez até o nosso avô, a nossa avó, as pessoas todas que se dedicam a praticar as virtudes evangélicas, são os santos e santas, né, de todos os tempos. Então é o dia de nós rezarmos por eles, pedindo a intercessão deles que já estão junto de Deus. Agora, quando que foi instituída esta data, Padre? Então, essa data ela foi inicialmente instituída para ser no dia 13 de maio, isso foi no ano 610. Depois, em 731, 741, ela foi transferida para o dia 1º de novembro. Aí é quando, né, a igreja reza, né, para rezar por todos os santos, né, abrangendo mesmo toda essa perspectiva dos mártires tantos, né, que dedicaram sua vida para poder anunciar o Evangelho. Então nós rezamos por estes santos e santas da igreja. Agora nós estamos falando dos santos. Como que a igreja compreende esta santidade? Então a santidade é um chamado de nós todos, cristãos, para viver em conformidade com o Evangelho, com a mensagem de Jesus Cristo, em conformidade com a palavra de Deus. Então, na escuta atenta da palavra, transcrever essa palavra na vida. Isso é esforço de santidade. Então, nos esforçarmos mesmo, que é contínuo, isso exige esforço, né, para que nós possamos corresponder àquilo, talvez dizer assim, olha, que Deus espera de nós, né, na nossa vivência fraterna, no cumprimento da nossa missão. Pois é, às vezes muitas pessoas enxergam os santos como pessoas extraordinárias, intocáveis, e na verdade eles tiveram uma vida normal, né, Padre, como todos nós. É bem isso. Talvez se espera assim, olha, a santidade é quando a gente alcança esse ápice extraordinário de um grande feito que depois a igreja vai reconhecer e colocar aí no rol dos santos canonizados. Mas a santidade, ela é vivida especialmente na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia, e até mesmo os nossos santos, São Francisco, Santa Clara e etc. Estes santos viveram uma vida como a nossa. O que os diferenciam é a forma como eles assimilavam a palavra de Deus na vida, enfrentavam também as dificuldades, né? Mas foram pessoas exemplares no cumprimento, né, da palavra de Deus. Exemplares na sua missão, como nós falamos na última sexta-feira sobre o mês das missões, né? Que foi em outubro. E com fé e muita oração. Exatamente. Praticar essas virtudes, né, a fé, a partir da oração, para poder alcançar a santidade, é fazer um caminho de santidade mesmo. Bom, dia, então, de Todos os Santos, dia da santidade ontem, dia 1º, precede hoje, que é dia de Finados. Como que nós podemos celebrar essa data? Como que a igreja celebra essa data, Padre? Então, o dia de Finados vai tocar numa realidade que a gente não é muito habituado a falar, que é sobre a morte. E desde o princípio da igreja, lá nos primeiros séculos, os cristãos já tinham o costume de ir ao túmulo dos mártires para rezar, né, por eles. E esse costume foi sendo difundido ao longo da história da igreja, de forma que neste dia nós paramos para poder rezar pelos falecidos. E especialmente pelos que já não são mais lembrados. Aí as nossas missas, a intenção ela é geral, é por todos os falecidos. Os que a gente lembra, os que estão aí mais fortes na nossa memória, mas também todos os outros. E aprender também a lidar, porque quando a gente toca nesse assunto, é a gente aprender a lidar com essa realidade da morte, né, que é algo que ninguém escapa, é algo da nossa história. Então a gente
tratar ela, né, não com essa dor extrema, mas a gente viver o luto necessário, mas como uma passagem. Né? A morte é uma passagem para a gente poder viver plenamente em Deus. Agora nós falamos de orações neste dia, né? Às vezes as pessoas lembram de orar quando está muito recente a passagem de uma pessoa, de um amigo. Com o passar do tempo, às vezes esquece, como o senhor disse. Qual que é a importância dessas orações para essas pessoas que já não estão mais entre nós, padre? Então, é fazer essa comunhão da igreja terrestre com a igreja celeste. Então, a nossa oração, especialmente pelos falecidos, é nessa esperança. Eles são a igreja celeste, nós a igreja terrestre. Então, quando a gente faz essa oração, é entre essa comunhão bonita. Né? Então, é importante a gente rezar, até para poder cultivar a boa saudade. As pessoas da nossa família, especialmente que faleceram, deixam um grande legado para a gente. Então é fazer memória dessas pessoas que marcaram a nossa vida, a constituição aí da nossa história. É importante, é bom rezar, mas rezar cultivando essa boa saudade, não aquela saudade que nos joga no chão, aquela que desestabiliza a nossa vida. O que a gente pode falar, padre, para essas pessoas que estão em casa e que às vezes perderam recentemente um ente querido, ou no dia de hoje, né? As pessoas, elas são inundadas dessa saudade e muitas das vezes de sentimentos não tão bons, de tristeza, de amargura no coração. Como driblar isso? Então, é na compreensão do gesto de Jesus na cruz e na ressurreição. A morte, ela só tem sentido, né, para a gente poder celebrá-la e falar também num dia de finados, quando a gente tem essa perspectiva da ressurreição. A morte não é o fim. Né? Para nós, a morte não é o fim da nossa história. Então, ao olharmos, ao nos debruçarmos sobre essa realidade, especialmente para quem passa, né, por essa situação, é entender que aquele gesto da gente depositar a pessoa, né, debaixo da terra, ali não foi o fim de uma história. É a hora que a gente, usando uma metáfora, que a gente semeia aquilo que nós mais amamos no coração de Deus. Aí é trazer mesmo essa esperança, e o que nos conforta é a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição enquanto participantes desse mistério de Cristo. Bom, é a importância de ter fé, de acreditar e das orações mais uma vez, né, padre? Exatamente, é cultivar essa fé e crer. Olha, a ressurreição, ela venceu este último inimigo, que era a morte, né? O último inimigo da humanidade. Não termina a nossa história ali, né? De todo o caminho de santidade que a gente faz, aí lembrando do dia de ontem, de tudo que a gente faz de bem nessa terra, da nossa missão. Isso tudo conflui para que a gente possa fazer parte aí do reino dos céus, para que a gente adentre ao reino dos céus. E a morte é a passagem, ela é dolorosa, mas é a passagem para essa realidade. Agora, como que nós devemos lembrar das pessoas, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, amigos, enfim, que já morreram, padre? Então, é cultivar uma boa lembrança. Certa vez eu escutei assim, de um estudo que o luto ele dura em média assim, uns 2 meses. É aí que é aquele sentimento mesmo de vazio, a dor que a gente sente. Passado isso, as coisas se assentam. Aí a gente vai ter aquela saudade, né, gostosa, e às vezes até com as lágrimas nos olhos mesmo, pelas pessoas que a gente perde. Mas de história, a gente vai ter saudade de alguém que completava a nossa história. Isso não é ruim, né? A gente cultivar esses bons sentimentos, a saudade, o que a pessoa representou para a gente, né? Para que a gente possa impulsionar, pensar assim, olha, o que eu posso fazer de bom hoje com o exemplo que eu tive dessas pessoas que marcaram minha vida e que já estão junto de Deus. Bom, nós sabemos que a Arquidiocese tem toda uma programação especial neste dia de finados, tem muitas celebrações. O que nós podemos falar para as pessoas que estão em casa nos assistindo agora pela manhã? Né, muitas, depois do almoço, vão aos cemitérios, vão levar flores aí para as pessoas, para os entes queridos. Que mensagem que nós podemos passar para essas pessoas, padre? Então, olha, a presença, que é o costume que temos mesmo, né, de ir aos cemitérios, rezar, isso é um costume muito antigo. Então, ir ali para poder entrar nessa sintonia com uma memória, com uma saudade de alguém que é importante na vida. Então, cultivar bem isso. E pensar, olha, nos cemitérios todos têm missa, né? Então participar também, porque completa ali a missa é a celebração da ressurreição de Jesus. Então, é quando a gente vai celebrar a ressurreição desses nossos irmãos falecidos.
Então é levar essa boa mensagem, é participar das nossas comunidades, que todas têm missa celebrando este dia. E é importante ir, né? Passar por esse dia, passar por esse momento, fazer oração, entrar em contato com a realidade também, né, A Padre? gente não pode fugir dessa realidade. Quando ela acontece, o mais acertado é a gente viver, é enfrentar aquilo ali, né? Para poder assentar também, né? O nosso coração ele vai sendo moldado nessas realidades, às vezes realidades que vão doer um pouquinho, né? Mas que vão nos ajudar a ser melhores cada dia. Tá certo. E a programação das missas nos cemitérios de Belo Horizonte você pode acompanhar no site da Arquidiocese de Belo Horizonte, arquidiocesebh.org.br, viu? Então, acompanhe, né? Olhe direitinho o endereço antes de você sair de casa, tá bom? Padre Wellington, mais uma vez, muito obrigada pela participação nesse dia tão especial, dia de finados. Falamos também sobre o dia 1º, né? Que foi dia de Todos os Santos, e até a próxima semana. Até. Olha só, fica com a gente, viu? Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. Voltamos em seguida, não saia daí.